Olá, bom dia! Olá, amigos, bom dia. O TN1 já começa falando de uma morte, um comércio destruído e 2 carros incendiados. Tudo isso aconteceu após a morte de um homem no bairro São Diogo, na Serra. O dono do comércio teria executado essa pessoa e os moradores, revoltados, resolveram se vingar, destruindo tudo que ele tinha. Da mercearia e padaria não sobrou nada. Tudo ou foi queimado, ou destruído, ou saqueado. Da casa, também não. A destruição foi uma represália dos moradores contra o dono do estabelecimento, um comerciante de aproximadamente 54 anos, que teria participação em um homicídio que aconteceu no sábado à noite, no bairro São Diogo, na Serra. A vítima do crime foi identificada pelos moradores como Adalberto Júnior Pereira, o Betinho. Ele e o suposto autor eram vizinhos de rua e, segundo os moradores, não se davam bem há tempos. Inclusive, na semana passada, o comerciante teria ameaçado a vítima apontando um revólver para a cabeça dele. De acordo ainda com os moradores, o comerciante era um homem de poucos amigos e não gostava que ninguém ficasse fazendo hora na porta do comércio. E por causa disso, já teria arrumado confusão com muita gente. E no sábado, foi com a vítima, antigo desafeto. A vítima estava sentada aqui e mais uma vez o comerciante disse para ele que não queria ninguém em frente ao comércio. A vítima então saiu e foi nessa direção. Um pouco mais adiante ficou parado lá. O comerciante teria fechado o local, pego o carro dele e saído com mais 2 pessoas também naquela direção. E aí chegou lá e atirou contra a vítima, o seu Adalberto. E olha, de acordo com os moradores aqui, ele ainda ficou algum tempo vendo a vítima agonizar. E dali saiu com destino ignorado. Só que os moradores daqui, que gostavam muito da vítima, resolveram penalizar o comerciante desse jeito que vocês já viram. Destruíram tudo, não apenas a padaria, a mercearia, como também a casa onde o comerciante morava. E olha, não ficou só nisso aí não, hein? Os 2 outros veículos que o comerciante tinha aqui também foram destruídos. E tudo isso por conta de uma rixa antiga que terminou desse jeito. Betinho foi morto sem direito de defesa. Ficou agonizando no meio da rua, causando ainda mais revolta. Por isso, as pessoas aqui não pouparam nada que era do comerciante. Além da mercearia, os 2 veículos foram depredados. Esse ficou aí na rua, onde o crime aconteceu. Agora, esse outro, um Fiat Uno, foi jogado no valão que fica do outro lado da rua e queimado. O comerciante teria fugido num 3º veículo que também era dele. Os moradores ficaram indignados com o crime. Betinho trabalhava como motorista e atualmente estava desempregado e morava com a mãe. O comerciante e os 2 homens que estavam com ele na hora do crime continuam desaparecidos. A polícia ainda vai investigar qual seria o motivo do crime. Que história, meus amigos. Mais um exemplo daquilo que a gente vem falando, né? Sobre fazer justiça com as próprias mãos. Então agora a gente vai chamar a repórter Suzy Faria, já está aqui comigo, porque ela tem outras informações também sobre esse caso. Suzy, bom dia para você. Bom dia, Vanessa, George, amigos do TN. Esse caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Uma das informações que nós ouvimos com os moradores, ainda no momento que a gente estava ali apurando essa matéria, apurando esse assunto, é que 3 pessoas estavam próximos de Betinho quando ele foi assassinado. E que um deles seria o marido de uma mulher que estava tendo caso com Betinho. Não se sabe ainda se esse pode ter sido o motivo do crime, porque foi uma conversa que nós tivemos entre os moradores ali que estava sabendo desse caso. Mas eles disseram sim que a rixa entre o comerciante de 54 anos e a vítima já era antiga e que ele implicava sempre que esse rapaz se colocava ali na frente do comércio dele para beber. Era uma reclamação geral dos moradores, viu? Que inclusive chegaram a comentar que quando se entrava com dinheiro na venda deste homem para comprar qualquer produto e não queria se gastar o valor total, ele reclamava que a pessoa deveria gastar mais ali, que deveria comprar, se ia comprar, por exemplo, se tinha R$10 e ia comprar um, ele reclamava que pelo menos tinha que comprar algo mais para pagar
a sacola plástica que a pessoa estava levando o produto dentro. Então já era uma pessoa um pouco assim, de poucos amigos. Ele não gostava muito de ficar conversando com ninguém, não conversava assim com frequência com ninguém e reclamava bastante quando tinha alguém na frente do bar. As pessoas não podiam beber ali, as pessoas não podiam ficar em pé ali na frente. E para vocês que acompanharam aí, viram que é muito pequenininho o local. Então, logo depois que Betinho foi morto, que as pessoas viram que os três passaram ainda um tempo na frente, vendo o rapaz agonizar, parece que esse comerciante entrou num carro dele, no terceiro veículo dele, e ficou ainda um tempo ali, não saiu de imediato, e depois foi embora sem rumo definido com as outras duas pessoas que estavam no local. Vocês viram aí que nada sobrou da mercearia, que também era padaria, e da casa do homem, que teria um quarto, uma cozinha e uma sala, também nada sobrou. Ou foi saqueado, ou destruído, ou incendiado. As pessoas estavam bem revoltadas, Vanessa e George, por conta desse crime, porque disseram que o Betinho, que era motorista e estava desempregado, não amolava ninguém, não perturbava ninguém e vinha sendo constantemente ameaçado por esse comerciante. É com vocês no estúdio. Isso aí, Suzy. Agora aguardar a investigação da polícia, né? Continua aí, Suzy, porque agora a gente vai falar que moradores de Nova Palestina viveram mais um dia de terror. Motoristas ficaram no meio de um tiroteio na principal avenida do bairro. 2 jovens eram alvo dos disparos, que também atingiram muros e casas. A violência tem expulsado moradores com medo. Eles estão se mudando da região. Era tarde de domingo quando uma pessoa filmou motoristas retornando no meio da rodovia Serafim Derenze, em Vitória. Parecia mais uma cena do Rio de Janeiro. Aí, ó, São Pedro V, todo mundo voltando no meio do caminho, ó. Muito tiro, velho. Muito tiro mesmo. Volta, 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 volta. O que os motoristas faziam era tentar fugir de disparos que aconteciam na região e que foram registrados nesses vídeos. E reparem nesse onde aparece um corrimão amarelo. Ele fica exatamente no Morro da Conquista, local que supostamente os traficantes teriam saído para dar ataque ao buraco quente. Ou seja, são os próprios rivais que registram o ataque à Rua Jorge Rosa e que aconteceram em 2 ocasiões no domingo, por volta das 3 horas da madrugada e à tarde, por volta das 4 horas. E teria sido uma represália, um ataque dado pelos rivais do buraco quente na madrugada de sexta para sábado, no bairro Conquista. O resultado foram mais casas atingidas e moradores acuados. Nessa aqui, os tiros atingiram as grades e um deles, olhem só que coisa, atravessou uma delas e furou aquela parede. Alguns disparos atingiram até o relógio de luz. E olha a quantidade de estojo que ficou para trás. Tinha de pistola, de revólver 38 e até de fuzil. Moradores contaram que até uma granada foi usada aqui. Os homens teriam invadido o local a pé. Do confronto, 2 jovens de 19 e 20 anos saíram feridos. Segundo os moradores, seriam da gangue rival, mas não tiveram ferimentos com gravidade. Como vocês puderam ver, a Rua Jorge Rosa está assim, ó, praticamente vazia. Os moradores estão com medo de sair, temendo que um outro ataque possa acontecer a qualquer momento. Agora, vocês lembram de um caso que nós mostramos na última sexta-feira, de um portão que foi atingido por disparos, inclusive pegou num carro? Pois bem, esse portão aqui foi atingido de novo, mais tiros. Só que o morador já tinha retirado o carro lá de dentro e, para tentar proteger o imóvel, chegou a colocar essa placa e aquela madeira ali, ó. Só que ele tomou uma atitude mais radical. Cansado e com medo, principalmente porque a casa dele foi atingida por vários disparos nesses 2 ataques, ele acabou largando, deixando o imóvel. Outras 6 famílias já deixaram as casas aqui da rua. Alguns moradores nem levaram os filhos hoje para a escola com medo. Outros que trabalham à tarde e chegam após as 10 da noite, pensam em sair do serviço com medo. Não querem ser o próximo alvo.
Que situação que os moradores estão Difícil. vivendo lá em Nova Palestina, né, George? Essa região, gente, e a região de Conquista também, já vem sendo palco de vários ataques. E quem fica no meio desse fogo cruzado são os moradores, né, Suzy? Exatamente, Vanessa, uma tristeza. Toda vez que a gente vai lá, já fomos na sexta, hoje, eles reclamam da mesma coisa. Estão com medo. Teve até uma senhora que, ao se aproximar para conversar com a gente, disse que ela está pensando em deixar o emprego, porque ela trabalha no shopping, chega depois das 10 horas em casa e normalmente é nesse horário que os ataques estão acontecendo. Hoje também tiveram muitas mães que preferiram não sair do bairro, ficar mais próximos de casa, porque tem medo de levar o filho à escola e acontecer o que houve. Agora, a cena dos carros desviando dos tiros que saíam de cima do bairro Conquista para baixo, ali no Buraco Quente, como é conhecida a rua Jorge Rosa, é impressionante. Lembra muito situações normais agora, infelizmente comuns no Rio de Janeiro. Os moradores dessa rua pedem apoio da polícia e da segurança pública. Disseram que no ano passado, lá no mês de maio, quando tiveram os vários conflitos naquela região, e uma trabalhadora, uma mulher que estava saindo para trabalhar, foi atingida, a polícia tomou uma atitude que ajudou em muito. Foi colocar uma viatura de plantão ali na curva, justo na subida ali do morro do bairro Conquista. Segundo os moradores, isso ajudou bastante porque os tiros, os ataques acabaram praticamente, tiveram fim. Então, eles gostariam muito que a polícia voltasse a tomar essa atitude de deixar uma viatura ali para evitar que essa briga entre essas gangues pudessem fazer mais vítimas como os moradores. Vocês viram aí, são muitos tiros que atravessaram parede, acertaram grades de uma forma impressionante, que praticamente tiveram muitas na parede ali da casa desse senhor, que para não ser vítima, que teve até a janela da casa dele atingida, para não ser mais uma vítima, resolveu ir embora, deixar o imóvel dele ali. E não foi o único, já teve uma casa em que tinham várias residências, que pelo menos cinco famílias já saíram daquele local também para não vir a ser uma vítima. E olha, uma coisa que os moradores chamaram muita atenção, no final dessa rua tem um cajum, onde estudam várias crianças e adolescentes, e muitas passam por ali para ir até o local. Então, são crianças também que podem estar nessa linha de tiro, nessa guerra que está acontecendo entre o bairro Conquista e o local, a Rua São Jorge, a Rua Jorge Rosa, conhecida como Buraco Quente. Vanessa e George. Difícil a situação, né, Suzy? Falando em guerra, eu queria te fazer uma pergunta. Você é muito boa de matemática, na verdade é uma afirmação, e tem uma memória muito boa. Mas, Suzy, mais uma vez a pracinha do bairro Itararé, em Vitória, foi palco de um assassinato. Já está parecendo que não dá para contar essa quantidade de crimes que acontece ali naquela pracinha. Já conversamos aqui, você também já foi abordada ali por traficantes nessa pracinha, e dessa vez a vítima não teria envolvimento com o crime e trabalha na prefeitura da capital, né, Suzy? Exato, George. Seria um rapaz que trabalha molhando à noite, até de madrugada, os carros-pipa que molham os jardins da capital. Ele estaria trabalhando ali. E de acordo com a família, de acordo com a mulher dele, quando ele chegou às 6 horas da manhã em casa, resolveu ir até a pracinha, onde ele tinha marcado com o tatuador de terminar a tatuagem que estava fazendo. De acordo com as informações ali do local, nem bem ele pisou na pracinha, acabou assassinado com 5 tiros, Jorge. Uma situação que se repete, porque na semana passada tivemos um outro homicídio ali, também no local, não é, Vanessa? Você acompanhou, né? Exatamente, né, Suzy? Uma situação muito complicada. A gente acabou de ver o ataque, esse confronto na região lá de Nova Palestina, no Morro da Conquista. Agora a gente vê uma outra situação também complicada ali nessa região da pracinha de Itararé. E sempre, gente, só mudam os locais, né, George? Mas os moradores sempre ficam no meio desse fogo cruzado.
A gente percebe, inclusive, na pracinha de Itararé, é uma pracinha onde ficam vários comerciantes, né? Muitas famílias levam as crianças até lá, principalmente num dia de domingo, né? Então, um homicídio acontecer ali no meio da pracinha é uma situação que deixa os moradores consternados, né, Suzy? Pois é, e também parece que eles já são donos ali do lugar, né? Ô Suzy, você foi lá cedo e fez uma reportagem sobre esse assunto pra gente, né? Vamos ver a reportagem então. A família estava desesperada. O pai da vítima era pura imagem do desespero e desolação. Os outros parentes ficaram inconsoláveis. Não queriam acreditar no que viam. Sem vida no chão, encontraram Felipe Bones Xavier, de 20 anos de idade. Ele foi atingido com 5 tiros quando estava na pracinha de Itararé, na manhã de domingo. Felipe nem teve chance de socorro. Nesse curto vídeo, é possível ver que muitas pessoas que estavam na praça naquela hora correm para tentar socorrê-lo. De acordo com a família, a vítima, o Felipe, era um rapaz trabalhador. Ele trabalhava na parte de jardinagem, de molhar jardins da prefeitura. Tinha trabalhado à noite, chegou em casa por volta das 6 horas da manhã e veio aqui para a pracinha para terminar uma tatuagem que estava fazendo. Nem bem ele pisou aqui, acabou assassinado. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã na pracinha do bairro Itararé. O local estava cheio, com pessoas que estavam aqui se preparando até para ir numa excursão. De acordo com testemunhas, o atirador teria vindo de bicicleta, de mansinho, em busca dos alvos, adolescentes que mantinham vigilância na entrada de um beco. O assassino, que também seria um adolescente, morador do bairro Andorinhas, é conhecido por outros ataques que cometeu aqui mesmo. Os 2 garotos conseguiram reconhecer o assassino e fugir antes dos disparos. Sem gravar entrevista, contaram que Felipe morreu ao ser confundido com um deles. O crime aconteceu perto de onde estava uma viatura da Polícia Militar que fica sempre de plantão na pracinha, justamente para evitar esse tipo de situação. Mas, apesar de estar tão perto e de ter fugido de bicicleta, o atirador conseguiu escapar. O delegado de plantão da DHPP, Eduardo Oliveira, suspeita que a pessoa que cometeu o crime no domingo é o mesmo que matou um jovem aqui no domingo passado. O tatuador Pedro Henrique Fernandes Molas da Silva, de 17 anos, foi morto com vários tiros quando estava na praça. Segundo o delegado, o rapaz morava em Vila Velha e não tinha envolvimento com tráfico. Ele foi assassinado da mesma maneira e por uma pessoa com as mesmas características, que também teria vindo de Andorinhas. O crime de domingo seria um revide à morte de Jean Vitor Bispo dos Santos, que era do bairro e foi executado na semana passada em Santo André, na Grande São Pedro, reduto do PCV. Jorge, Vanessa, nós chegamos a conversar com os meninos que estavam fazendo a vigilância de um beco ali, onde há um comércio de drogas muito forte. E eles contaram para a gente que esse mesmo rapaz que cometeu o crime ontem foi sim o mesmo que cometeu o crime na semana passada, que vitimou esse tatuador aí de Vila Velha, que, de acordo com a polícia, teria ido até o local apenas comprar drogas. Da mesma forma, a família confirmou que o Felipe era usuário, mas não era envolvido com o tráfico. E foi ali tão somente para fazer uma tatuagem, para terminar essa tatuagem que ele estava fazendo, quando esse rapaz, que também seria um adolescente, que tem entre 15 e 17 anos, que seria morador de Andorinhas, veio de uma forma sorrateira e atirou contra o Felipe, que estava se dirigindo até o local da tatuagem. O que todo mundo estava reclamando ali na pracinha é que fica uma viatura na praça para justamente evitar que esse tipo de coisas aconteçam. Inclusive porque naquele momento estava saindo um grupo ali de excursão e a pracinha fica bem movimentada no domingo, com pessoas usando para poder jogar bola, bocha, enfim. As pessoas estavam ali fazendo esse tipo de atividade quando foram surpreendidos. A reclamação que eles fizeram é que, em momento algum, os policiais que estavam na viatura saíram em busca, saíram à caça do atirador, que foi de bicicleta, fugiu de bicicleta. Enfim, era uma reclamação que muitas pessoas faziam ali no local por conta disso. O que nós soubemos depois é que a Polícia Militar intensificou o policiamento no local, mas o crime já tinha acontecido, como vem se repetindo várias vezes.
A informação que nós tivemos também é que essa pessoa, que a Polícia Civil já identificou esse atirador, ele teria participado não apenas desses 2 crimes, mas de um outro que aconteceu também na pracinha de Tararé, há alguns meses, se eu não me engano, de um rapaz que foi morto em cima de uma moto. Ou seja, já tem identificação, agora é só prender, já que esse rapaz tem provocado aí terror para aquelas pessoas de bem que querem usar a pracinha para se divertir e acabam ficando aí na mira de tiros. Como ele não achou os outros 2 que fugiram quando viram ele, não quis voltar para casa sem fazer nenhuma vítima, atingiu o Felipe, que seria um trabalhador e que estava ali tão somente para ir fazer uma tatuagem, de acordo com o que a família relatou à polícia, George e Vanessa. Tá certo, Suzy, obrigada pelas suas informações. Agora, de fato, só mesmo a polícia, né? As investigações para elucidar, então, esses crimes e a autoria desses crimes. Muito obrigada, Suzy. Olha, gente, quase 4 anos depois do crime, começaram a ser julgados hoje os acusados de matar a médica Milena Gotardi. O júri popular do ex-marido, do ex-sogro da vítima e de mais 4 réus deve se estender até a próxima sexta-feira. O dia chegou. Na frente do Fórum Desembargador José Matias de Almeida Neto, no centro de Vitória, faixas e cartazes que expressavam revolta por meio de palavras escritas. Familiares e amigos da médica Milena Gotardi fizeram uma passeata fazendo silêncio, um silêncio que grita por justiça. Feliz que eles vão ser condenados, vão pagar pelo que eles fizeram, os covardes, né? Porque 6 homens para matar uma médica, covardia enorme. Nós estamos com perspectiva de que seja uma condenação bem grande. Eles não têm condição de sair. Os réus chegaram em viaturas da Secretaria de Justiça. Ao todo, são 6 acusados de participação no assassinato de Milena. Entre eles, o ex-marido da médica, o ex-policial civil Hilário Frasson, e o pai dele, Esperidião Frasson, apontados como mandantes do crime. Logo depois chegaram Dona Zilka e Douglas Gotardi, mãe e irmão de Milena. Estavam abraçados, se apoiando, ansiosos na expectativa do início do julgamento. Confiando sim na justiça, porque a justiça tem que ser feita, inclusive para todas as outras mães que estão sofrendo como ele. Com todo nervoso, com toda luta, eu tenho fé. Eu estou aqui com o meu coração, sabe, um pouco alegre, porque eu tenho certeza que ela também está conosco, está aqui conosco, acompanhando, e nós vamos sim ter a vitória. Depois de quase 4 anos, o caso foi a júri popular e o julgamento promete ser extenso. A previsão é que o processo dure 7 dias. Por causa da pandemia, as audiências não serão abertas ao público. Apenas 2 familiares de cada uma das partes poderão acompanhar. No total, 14 pessoas. O assassinato aconteceu em setembro de 2017. A médica deixava o plantão do Hospital das Clínicas na capital. Estava com uma amiga quando, ao chegar no estacionamento, levou um tiro na cabeça. Milena foi socorrida, mas não resistiu e morreu aos 38 anos. Hilário e Esperidião Frasson foram presos 1 semana após a morte da médica. Uma carta escrita por ela ajudou nas investigações do crime. Ela narrava o comportamento agressivo do ex-marido e temia pela própria vida. Ele não aceitava o fim do relacionamento. É sempre bem complicado, né? A gente nunca passou por isso, né? A gente está confiante, vai dar tudo certo. É isso aí, vai dar tudo certo e a gente vai sair com a vitória daqui. Olha, o Luciano Rossetti acompanha o julgamento no Fórum de Vitória. Ô, Luciano, é importante ressaltar o amigo do TN, não é que não pode entrar com câmera, não pode entrar com celular, mas você tem informações aí de como foi esse julgamento pela manhã. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Vanessinha, amigo do TN também. Boa tarde a todos. Realmente, é o que você falou, né, Jorge? É sigiloso, então não pode entrar com câmera. Meu cinegrafista, o Chico, ficou aqui do lado de fora, assim como todos os fotógrafos e todos os outros cinegrafistas. Celular também, a gente não pode entrar com celular, tem que deixar ali na bancada, né? Ele fica ali separado, reservado, só podemos pegar o aparelho de telefone depois que a gente sai. Então vou passar para vocês aqui o que aconteceu lá dentro hoje. A audiência estava prevista para começar às 9 da manhã, teve um pequeno atraso, começou às 10h15. Então, quais foram as sequências, né, dos acontecimentos que ocorreram lá no Tribunal do Júri? O primeiro ato foi o seguinte, o sorteio dos jurados. Esse foi o primeiro procedimento. Por quê? Porque trata-se de um júri popular. Então, 25 pessoas dessa comarca daqui de Vitória, pessoas que com
bons antecedentes, foram escolhidas para estarem presentes aqui hoje. Dessas 25 pessoas, 7 foram sorteadas para compor o chamado Conselho de Sentença. Só uma curiosidade, dessas 7 pessoas, 4 são mulheres e 3 homens. Logo depois da escolha, desses jurados para compor o Conselho de Sentença, está sendo feita agora, neste momento, a leitura das peças do processo. Então, todos esses jurados, esses 7 jurados, sendo 4 mulheres e 3 homens, estão ali lendo, tendo conhecimento das peças desse processo que é bastante extenso, longo e complexo. Logo depois vai acontecer o depoimento das testemunhas de acusação. São 9 testemunhas de acusação somente do Ministério Público. A previsão, de acordo com os especialistas, é de que 4 a 5 pessoas sejam ouvidas hoje. Inclusive hoje, só um dado de curiosidade, a previsão é que hoje seja o dia mais longo desse processo, desses dias de julgamento. Hoje seja o dia mais longo, porque são 9 testemunhas de acusação do Ministério Público, 4 ou 5 mais ou menos, como previsão, serão ouvidos hoje. Então hoje tem previsão aí de se estender pela tarde, pela noite, enfim. Agora, uma cena muito curiosa que a gente presenciou lá em cima, lá no tribunal do júri, no salão do júri, é que a dona Zilka, a mãe da Milena Gotardi, não permaneceu lá no salão do júri. Ela ficou um pouco emocionada, não queria olhar face a face os réus, porque os réus também entraram, são 6 réus, eles entraram em determinado momento, antes do início, foram apresentados. Então, antes desse processo acontecer, a dona Zilka se retirou para não se emocionar, mais do que ela já está, como a gente acompanhou na reportagem agora há pouco. E um outro detalhe também é que o Jonathan, acusado de ter matado Milena, foi quem atirou em Milena, acusado desse crime, ele ficou o tempo todo de cabeça baixa. Às vezes com a mão no rosto, esboçando um choro, algumas lágrimas, enfim, mas o que deu para observar é que o Jonathan ficou o tempo todo de cabeça baixa. Agora uma pergunta que fica é, e as filhas de Milena Gotardi? Ela tem 2 meninas, uma de 13 e outra de 6 anos. Essas meninas estão sob a guarda do irmão, o Douglas. Vamos ver o que ele falou para a gente agora há pouco, quando estava chegando aqui no júri. Difícil para elas, Estamos tentando que elas mantenham a rotina normal de ir para a escola e tal, mas a cabeça delas também está bem complicado, porque sabe que está acontecendo o julgamento, É uma pena, Elas têm noção do que está acontecendo. São 2 meninas, uma de 6, outra adolescente de 13 anos, que estão sob a guarda do Douglas, que é irmão da Milena, que inclusive era desejo da Milena que isso acontecesse. Ela expressou isso naquela carta que acabou sendo divulgada aí na imprensa, Então é isso, Jorge, Vanessinha, estamos aqui. Só repassar aqui o que aconteceu até agora, O primeiro ato foi o sorteio dos jurados, isso já aconteceu. Dos 25 convocados para o júri popular, 7 foram sorteados para compor o Conselho de Sentença. Os outros foram dispensados, Dessas 7 pessoas, 4 mulheres e 3 homens. Eles agora, no momento, estão lendo as peças do processo, que é um processo longo, extenso, muito complexo também. Depois vai haver o depoimento das testemunhas de acusação. A sequência é essa, As testemunhas de acusação prestam depoimento primeiro. Então, só do Ministério Público, repito, são 9 testemunhas de acusação. Então, a previsão é que hoje seja o dia mais longo ao ouvir essas testemunhas. Aí talvez você esteja se perguntando, e as testemunhas de defesa? E a defesa de Hilário, Esperidião, enfim, dos 6 réus? Esse é o último passo. O último passo do processo jurídico é ouvir o depoimento das testemunhas de defesa e dos advogados também. Então a gente vai acompanhar esse processo, repito, um processo longo, demorado, bastante complexo, que o Espírito Santo aguarda por uma resposta há quase 4 anos. Não é isso, Jorge, Vanessinha? Volto com vocês. É isso aí, Luciano, muito obrigada pelas suas informações claras, Deu para a gente entender direitinho como é que foi essa manhã hoje, no início desse julgamento, como é que vai ser também ao longo do dia. Nossa equipe, então, continua acompanhando esse júri, gente, e qualquer outra informação, novas atualizações sobre o julgamento, a gente traz ao longo dos nossos telejornais. Obrigada, Luciano. Olha, gente, o fim de semana foi violento na Grande Vitória, tá? De sexta até ontem, 13 pessoas foram assassinadas, 10 somente de sábado para domingo. A gente vai chamar agora a Kessia Neto, que vai falar sobre um homicídio que aconteceu em Nova Esperança.
outro que aconteceu no Morro do Quadro, em Vitória. Não é isso, Kessia? A Kessia já está aqui com a gente. Kessia, você acompanhou esses homicídios no final de semana? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a você, amigo do TN. Pois é, o final de semana foi violento aqui na Grande Vitória. Só lá no bairro Nova Esperança, em Cariacica, vamos fazer uma espécie de retrospectiva aqui. De quarta para quinta-feira da semana passada, uma troca de tiros ali na região deixou os moradores assustados. Essa foi uma violência. De sábado para domingo, um jovem, foi morto ali por pelo menos 4 tiros naquela região. Ele não era conhecido dos moradores, mas a gente conseguiu aí algumas informações que ele era conhecido como índio ali na região. Ele foi alvejado por 4 disparos de arma de fogo e veio a óbito ali na frente de um bar no bairro, viu? A situação é complicada, o bairro é conhecido aí pela grande violência, é um bairro de Cariacica ali que os moradores, tem moradores de bem, os moradores ficam assustados com a tamanha violência diária que cerca essa região. Vanessa, George. Você também fez essa reportagem no fim de semana, né? Exatamente, George. Eu visitei ali o local, fui até o local na tarde de ontem, tentei conversar com os moradores e preparei uma matéria. Vamos acompanhar. Na entrada de um dos acessos ao bairro, o recado é claro. Abre aspas. Abaixe o farol, se não é bala. Fecha aspas. A região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. O homicídio aconteceu aqui no Morro do Quadro, em Vitória. De acordo com testemunhas, este homem recebeu um chamado de um conhecido. E ao descer para atender este chamado, foi recebido por diversos disparos de arma de fogo. A polícia foi acionada por volta das 11h28 da noite deste sábado. O homem ainda não identificado aparentava ter aproximadamente 25 anos. De acordo com os militares, a vítima já possuía passagens por tráfico. A suspeita é que este tenha sido o motivo da execução. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória. Muito bem, essa matéria que você de casa acompanhou agora é um novo caso que aconteceu aqui no Morro do Quadro, em Vitória, também de sábado para domingo. Na situação, nós fomos até o local, na tarde de ontem também. Eu tentei conversar com os moradores que não quiseram gravar a entrevista. Inclusive, eu tentei ir até o local que aconteceu esse homicídio, mas a nossa equipe foi orientada a não ir até o local em questão da nossa própria segurança, O resumo que a gente obteve ali na região foi o seguinte: este rapaz, ele morava lá na região do Morro do Quadro e saiu de lá. Ele saiu por desavenças. Voltou para essa região na quinta-feira. Então, ele voltou na quinta-feira e foi aí morto no sábado à noite. Os moradores estão muito assustados com a situação como um todo, A princípio, nós tivemos alguma informação também que tinha uma mulher ferida, mas a polícia não confirmou isso, os moradores também não, só disseram mesmo que só ele foi alvejado aí. O que aconteceu foi que ele estava em casa, tranquilo, sossegado, achando que ninguém fosse o procurar, e ele foi surpreendido então por uma visita inesperada. Foi neste momento em que ele foi atendeu o chamado dessa visita, ele foi recebido por diversos disparos de arma de fogo. George, Vanessa, a situação da violência na Grande Vitória está ficando assustadora, não é mesmo? Certeza, Kessia, obrigada pelas suas informações. Só reforçando então, a Kessia trazendo aí os homicídios que aconteceram nesse final de semana. Foram 10, gente, de sábado para domingo, assustador, 13, de sexta até domingo. De sábado para domingo foram 10 homicídios, dá uma média aí de 3, a cada 3 horas, pelo menos um homicídio, aconteceu na Grande Vitória. Então, de fato, uma violência muito grande. Kessia falou sobre o homicídio em Nova Esperança, Cariacica, e Morro do Quadro, em Vitória. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver a história do policial que foi morto no dia do casamento dele. Em Vila Velha, 3 homens foram sequestrados em 1º de maio para serem executados. O diretor adjunto de presídio é detido. Ele e um outro inspetor foram presos com drogas e cigarros sem nota fiscal. Só faltava essa, um ladrão de teste de Covid. Os bandidos invadiram um posto de saúde e levaram exames e remédios. A gente vai falar de agendamento de vacinas, fique ligado. E ainda... suja saindo da torneira. Situação enfrentada por moradores de vários bairros de Vitória. A gente volta em 1 minuto.
Inspetores penitenciários do estado são presos com droga na Bahia. Os 2 inspetores foram detidos em Nova Viçosa durante uma abordagem da PM. Eles estavam com outras 3 pessoas em um carro. No veículo foram apreendidos meio quilo de maconha, 2 armas e vários pacotes de cigarros sem nota fiscal. Os nomes não foram divulgados, mas um deles é diretor adjunto do Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Ele será exonerado. A Secretaria de Justiça já abriu o procedimento investigatório sobre o caso e os servidores vão responder administrativamente pelas condutas praticadas. Os servidores foram ouvidos e liberados. Policial de Minas Gerais é morto em Fundão no dia do casamento dele, gente. Ele estava com os preparativos, estava tudo pronto, quando foi surpreendido por assaltantes. Na tentativa de reagir, acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas infelizmente morreu no hospital. Os filhos dele viram tudo. A Polícia Civil agiu rápido e no mesmo dia prendeu todos os envolvidos na morte do policial mineiro Ricardo Marcos Pinto Coelho Barcelos, de 55 anos. Ele é esse aí de branco, que aparece na imagem do vídeo monitoramento da praia em Fundão, sendo abordado por uma dupla de assaltantes que se aproxima. Um fica com o policial, enquanto o outro se direciona para o veículo de Ricardo. O homem que aborda o policial o surpreende de costas e parece colocar a mão na cintura dele. O policial reage, mas o ladrão está em vantagem, porque está com a arma em punho e já atira. O policial é atingido e, mesmo ferido, revida. E depois cai no chão. Nessa hora, o comparsa foge do outro lado, enquanto os 3 filhos do policial, que assistiam a toda a cena, vão ao socorro dele. Ricardo é levado para o hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre. Quando foi abordado, ele fazia os últimos preparativos para o casamento dele, que aconteceria no sábado mesmo, algumas horas depois. Marcava o caminho da pousada que alugou com fitas nas árvores. Os filhos o ajudavam. Logo após o crime, a Polícia Militar, de posse das imagens, prendeu os envolvidos e aí começaram as coincidências. Os detidos foram o Agner Alain Amaral de Andrade e Samuel Rian Amaral de Souza, ambos de 19 anos, que moram na mesma casa. Eles, assim como a vítima, são de Minas Gerais e moram a 600 metros da casa de Ricardo. Meu Deus do céu, morto no dia do casamento, na frente dos filhos. A Suzy Faria fez essa reportagem pra gente, ela está aqui ao vivo. Ô Suzy, você tem mais detalhes dessa história? George, o policial já foi enterrado aqui mesmo no estado, nesse domingo, e os 2 continuam detidos. Muita coincidência nessa situação, né? Você imagina, os 2 homens que foram presos aí, o Agner e Samuel, são de Belo Horizonte e moram também ali na região de Fundão, de Praia Grande. A distância entre a casa deles, um que mora na rua Linhares, o outro, que é a vítima, mora na rua Eleon, é de 600 metros. Olha a coincidência dessa trágica situação. Os 2 foram presos logo depois pela Força Tática, que fez uma varredura no local em busca das características dos homens vistos aí nessas imagens do vídeo monitoramento. Não levou muito tempo, eles já estavam lá prestando depoimento na delegacia de Aracruz. Essa situação é marcante pelo fato de que esse policial estava há cerca de 1 ano morando aqui no estado, estava preparando o casamento dele, marcando aí o local que levava até a pousada que ele tinha alugado para fazer essa festa. E aí, 3 horas antes, deu essa situação com os 3 filhos dele, George e Vanessa, assistindo tudo o que aconteceu. O policial estava de costas e não tinha a vantagem que o assaltante tinha, que já chegou de arma em punho. Quando tentou reagir, foi atingido primeiro, caiu, atirando ainda, mas não conseguiu atingir o bandido. Foi socorrido, mas infelizmente, ao dar entrada no hospital, já chegou sem vida. George e Vanessa. Tragédia, gente. Que covardia, né? Ele foi atingido nas costas, ele não teve nem como se defender ali naquele momento. Tudo preparado para o casamento, gente, acontece, ele é assaltado, acontece toda essa situação, os filhos presenciam o crime. Então, de fato, muito triste, Suzy. Agora, minha amiga, você também tem informações de jovens que foram sequestrados no bairro 1º de Maio e que seriam executados. Um deles, inclusive, chegou a morrer, né, Suzy? Conta pra gente essa história também.
Vanessa, exatamente. Só que as histórias contadas pelos sobreviventes não foram assim muito confiantes para a polícia. Eles colocaram várias dúvidas, vários questionamentos nessa situação. Não conseguiram acreditar que a vítima pudesse estar falando a verdade. Porém, isso vai ser investigado. O fato aconteceu na madrugada de ontem, lá no bairro 1º de Maio. Vamos ver a matéria aí e tem outras informações. Vamos acompanhar. Em uma das ruas do bairro Ataíde, a polícia encontrou essa cena. Um homem morto e outros 2 ao lado, baleados, mas vivos. Os 3 foram levados até lá por um grupo de 7 homens. Eles foram sequestrados por volta das 4 horas da manhã, quando, segundo as próprias vítimas, estariam na rua Sebastião Inácio, no bairro 1º de Maio, em Vila Velha. A rua é a principal do bairro. Os homens estavam em um carro preto e, se fazendo passar por polícia, renderam os 3 e mandaram que entrassem no veículo. Levaram até essa rua deserta que fica entre os bairros de Ataíde e Cidade de Deus e lá atiraram neles. O rapaz chegou, abordou a gente falando que era a polícia. Botou a gente dentro do carro e trouxe a gente para cá. Um não resistiu e morreu. Os outros 2 foram socorridos e levados até o hospital pelo SAMU. O morto ainda não foi identificado. Os sobreviventes são João Vitor Geraldo Ribeiro, de 20 anos de idade, o Mosquito, e Wesley Roberto Rosa, de 29, o Negão. Ambos têm passagens por tráfico. A quadrilha que orquestrou o sequestro e execução seria de um bairro rival e o mandante está sendo procurado pela polícia. O bairro 1º de Maio vem sendo alvo de um intenso tiroteio. Na semana passada, cenas assim foram flagradas pelos moradores quase todos os dias. Ruas vazias, como se fosse um bairro fantasma, onde só existiam pessoas armadas e atirando. Vanessa George, e olha o que aconteceu ainda ontem ali na região de 1º de Maio. Teve mais um homicídio, totalizando aí 4 ocorrências, com 2 mortos e 2 baleados. A vítima, que teria sido atingida por volta das 11 horas da manhã e socorrida para o hospital evangélico, seria Lucas Rodrigo de Souza, de 24 anos, conhecido como Zói. Pois bem, o que isso teria a ver? As informações que nós obtivemos ontem pela manhã e ainda estavam sendo investigadas pela polícia é que um dos integrantes dessa quadrilha de 7 pessoas que teriam sequestrado esses 3 teria o apelido de Zói. Se é a mesma pessoa ou não, agora os investigadores da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha é que vão saber. Mas essa era a informação que corria ontem pela manhã, que um tal de Zói teria aí integrado esses 7, essa quadrilha, que sequestrou esses outros 2 que morreram. O que morreu só foi identificado até agora com o nome de Marley, mas ninguém ainda confirmou todo o nome completo dele e se ele fazia parte aí desse tráfico de 1º de Maio. Como vocês viram, a semana passada foi triste, intensa para os moradores de lá que registraram vários tiroteios que aconteceram. Graças a Deus não teve vítima. Mas nesse final de semana, meus amigos, não teve como. Essas vítimas acabaram aparecendo para desespero aí da polícia, que vai ter que contabilizar, como vocês já falaram, só neste final de semana, de sexta para domingo, 13 assassinatos. Eu tenho uma estatística aqui apenas para ilustrar para vocês o seguinte, que em todo o ano de 2020, até esse período, foram registrados 420 homicídios. Só nesse período do ano de 2021 foram 343, uma redução de 77 homicídios aqui na Grande Vitória. Mas fala a verdade, você que está em casa, vocês que estão aí no estúdio, dá para perceber, com todos esses crimes, que teve alguma redução, George, Vanessa? O sentimento, né, Jorge, dos moradores que estão em casa, que ficam no meio do fogo cruzado, é um pouco diferente, né? Infelizmente, né, Jorge? Pelo menos na estatística, né? Porque sempre se repetem. A gente mostrou hoje aqui o caso ali de Andorinhas, a gente está mostrando esse caso, a Kessia falou de 2 crimes. Então, realmente, né, a impressão que dá é que isso não está dessa forma diminuindo, como mostra a estatística. É porque por mais que haja uma redução, continua acontecendo. Sim. Esse é o problema. Suzy, minha amiga, muito obrigada, viu, pelas suas informações.
Olha, o motorista de aplicativo foi assassinado a tiros em Linhares. Vinícius Belisário Dias, de 40 anos, estaria aguardando clientes na frente de um bar no bairro Interlagos, quando foi surpreendido por disparos. Foram pelo menos 15 tiros. Logo após o crime, o atirador fugiu em um veículo branco. Uma outra pessoa que não estava com Vinícius foi atingida no braço e socorrida para o Hospital Geral de Linhares, o HGL. Buscas foram feitas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Uma realidade que tira a paz de moradores. Em muitas regiões de Vila Velha, traficantes que são perseguidos pela polícia invadem casas para se esconder. Jorge, eles fazem ameaças aos moradores e aí desse jeito eles conseguem entrar nas casas, escondem a droga e fogem do flagrante. Em Jaburuna, um suspeito acabou detido. O vídeo mostra uma revista dos agentes da Guarda Municipal em uma casa no bairro Ibis, em Vila Velha. Depois de uma busca por vários cantos da residência, encontraram uma sacola que estava escondida no acesso do telhado. Nela havia muita droga. Nesse outro vídeo, mostra a apreensão do jovem, escoltado pelos agentes da guarda até a viatura. O saldo da noite? 300 pinos de cocaína, 28 buchas de maconha e R$ 746 em espécie. Era por volta de 10h30 da noite quando o grupamento especializado da Guarda Municipal identificou o suspeito. Ele estava com uma sacola na mão e imediatamente entrou para uma residência. A guarda, é claro, estranhou a atitude do rapaz e foi conferir o motivo da tentativa de fuga. Depois de fazer uma busca pela casa que esse jovem se encontrava, identificou a sacola que estava cheia de drogas. A casa que esse rapaz entrou na tentativa de fuga não era dele, era de um morador do bairro. Mais um morador obrigado a deixar a casa ser ponto de fuga e esconderijo para o crime. Isso é uma prática comum, né, nessas regiões. Os moradores eles acabam sendo acuados e coagidos pelos traficantes do local, para que eles possam, no momento da chegada da guarda ou da polícia, se esconder, né, e também dispensar a droga. E, infelizmente, eles ficam numa situação difícil, né? O rapaz apreendido tem 17 anos e, segundo informações que ele passou para os agentes da guarda, esse era o primeiro dia que trabalhava na função de abastecer a rua com os entorpecentes. Essa é uma função que tem sido desempenhada cada vez mais por menores de idade. É bem comum que os jovens menores de idade, principalmente, sejam recrutados pelo tráfico de drogas, até por conta dessa facilidade, dessa brecha que existe na lei, né? Onde esses jovens, infelizmente, eles têm um prazo curto de ficar preso ou, na maioria das vezes, nem ficam presos realmente. Já tivemos casos, inclusive, de menores que foram presos de manhã, foram soltos e à noite eles foram presos novamente. Olha, de acordo com a lei, nesses casos, o menor fica à disposição da justiça e depois, então, ele é entregue à família. Veja isso, gente, os bandidos roubaram testes de Covid e remédios de posto de saúde em Sooretama. Os criminosos aproveitaram a madrugada para invadir a unidade e furtaram medicamentos e até uma caixa de testes de coronavírus. A suspeita é que os bandidos tenham entrado pelas janelas. De acordo com a coordenadora do local, o carrinho da sala de emergência tinha sido revirado. Os ladrões levaram uma caixa de teste de Covid-19 e medicamentos com morfina. Também furtaram 3 computadores. A polícia investiga o crime. Olha, agora a gente fala da pandemia no nosso estado. 14 pessoas perderam a vida para a Covid no final de semana, totalizando, então, 12.131 óbitos provocados por complicações da doença. E são mais de 556 mil casos confirmados. Pois é, Vanessa, o fim de semana foi de mutirão de vacinação em todo o estado. Milhares de jovens acima de 18 anos foram até os postos de vacinação dos municípios para tomar a primeira dose da vacina. O dia D aconteceu no sábado. Ao fim do mutirão, o governador Renato Casagrande publicou em uma rede social que das 213 mil doses enviadas aos municípios para o dia D, 149.242 foram aplicadas. Hoje, o governador voltou às redes sociais para dizer que, com o mutirão, o Espírito Santo atinge a marca de 81% da população vacinada com ao menos uma dose da vacina. Muito bom, né, Vanessa?
Notícia boa demais, George. Já que a gente está falando então de vacinação, vamos atualizar também os números. Olha só, mais de 2.244.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e quase 1.100.000 pessoas completaram a imunização. E a expectativa é de que esses números aumentem cada vez mais com o avanço da vacinação. O estado recebeu ontem mais de 65.000 doses da vacina contra a Covid. Foram entregues 30.100 doses da Coronavac e 35.100 doses da Pfizer. E como é que vai estar o agendamento das vacinas? Vanessa traz todas as informações para a gente. Vamos lá então, porque assim que as doses chegam ao estado, elas são distribuídas aos municípios e aí você consegue então fazer o seu agendamento para tomar a sua vacina. Gente, hoje Cariacica está com 2.000 vagas para a primeira dose para quem tem 18 anos ou mais e 3.000 vagas para a segunda dose da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. O agendamento começa às 2 da tarde pelo site vacineconfia.es.gov.br. Quem também tem agendamento aí que vai abrir às 4 da tarde é Guarapari. É um agendamento para pessoas que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca, da Coronavac e da Pfizer. Guarapari deixou um alerta aqui, gente, olha só. Quem tomou AstraZeneca há 70 dias ou mais pode fazer o agendamento. Quem tomou Coronavac há mais de 28 dias pode fazer o agendamento. E quem tomou Pfizer há 90 dias ou mais também pode fazer o agendamento. Esse agendamento, então, ele vai ser realizado no site da Prefeitura de Guarapari. É só entrar lá no site e clicar no link Clique Aqui para agendar a vacina. O município da Serra abre hoje também, às 18 horas, pelo site da Prefeitura da Serra, mais de 7.000 vagas entre a dose 1 e a segunda dose. Quanto ao público, gente, vão poder fazer esse agendamento, então, toda a população acima de 18 anos, além das gestantes e também puérperas. Para garantir a sua vaga hoje, para receber, você que vai garantir, né, a sua vaga hoje, vai receber esse imunizante entre quinta e sexta-feira. Água suja saindo da torneira, uma situação enfrentada por moradores de vários bairros de Vitória. A Cesan paralisou o abastecimento no fim de semana para executar obras na rede. O fornecimento foi retomado, mas olha só, a água está chegando barrenta, sem condições de uso. Já pensou abrir o chuveiro e se deparar com uma água dessa cor? É com essa situação que os moradores do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, estão convivendo. Uma água bem barrenta e sem condições de usar para qualquer atividade dentro de casa. A situação afetou os bairros depois de obras da Cesan para a interligação de uma nova rede no Portal do Príncipe, no centro de Vitória. Desde ontem, essa água barrenta que tem chegado da Cesan nos impôs, a comprar água para poder beber e cozinhar, porque tá muito barro. O barro tá juntando nos copos, tá juntando nos baldes, tá difícil. Desde ontem nós estamos convivendo com essa água turva e com muito barro. Essa aqui é a caixa d'água da casa de uma moradora aqui do bairro. E essa aqui, como vocês podem ver, é a cor da água que tem chegado para eles. E aí, nessa situação, como é que faz para tomar banho, lavar vasilha e até mesmo beber essa água? Na casa dessa moradora do bairro, a situação não está nada diferente. As garrafas de água, olha só, estão todas vazias pela falta de água limpa. A água continua turva. Como você vê aqui, essa água aqui é da torneira. Olha a cor da água. E a água do filtro, ainda, olha a cor da água do filtro. Não tem condição de botar uma água dessa para a gente tomar. Depois das obras da Cesan, o abastecimento seria restabelecido em até 24 horas. A água voltou, mas não do jeito que eles esperavam. Tá terrível. Não dá pra gente beber, não dá pra fazer uma comida, não dá pra lavar roupa. Lavar roupa, a gente não lava, a gente suja mais. Nem coando a água, não dá pra fazer nada. E não foi só por lá que os moradores estão sofrendo. Nossa equipe recebeu essas fotos de um colégio em Forte de São João e em Santa Lúcia. A gente paga a conta da Cesan um absurdo, né? Pra gente pagar uma cor de uma água desse jeito aí. Como é que toma? Complicado, né, gente? Lá em casa, inclusive, a água tá barrenta também, olha só. A Cesan disse que como a rede ficou totalmente seca por conta das melhorias que foram realizadas, sedimentos da tubulação podem ser levados durante o reabastecimento. Os moradores devem acionar a Cesan pelo telefone 115 115
para que seja feita a coleta de amostra da água e descarga da rede. A recomendação é descartar a água suja. O sistema vai normalizar ao longo do dia. O TN1 faz um rápido intervalo e na volta mostra uma van que ficou pendurada na mureta da ponte Ayrton Senna em Vitória. Olha só. Fôlego, meus amigos, imagina pedalar 180 quilômetros de bicicleta e pedalar, nadar e correr. Desafios do Capixaba de Ferro, a prova de triatlon que movimentou o domingo em Guarapari. A gente já volta um instante só. TN1 de volta e agora você vai ver uma cena que chamou atenção no trânsito de Vitória. Olha só, neste domingo um motorista perdeu o controle do carro e acabou caindo no vão da ponte Ayrton Senna, que liga os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto. Ainda não se sabe o que teria levado o condutor a ficar nessa situação. Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local para apurar a ocorrência. Olha, haja fôlego, minha gente. São 180 quilômetros de bicicleta, tá vendo aí? Mas já cansou? Não cansa não, porque tem mais. Tem quase 4 quilômetros na água de natação, Vanessa. Olha, eu já cansei, Jorge, mas não para por aí também não, tá? Para finalizar, tem uma corridinha básica de 40 quilômetros. Básica? Olha, a gente tá brincando, mas tem que ser Capixaba de Ferro mesmo, para enfrentar o maior evento de triatlon do estado, que é promovido pela Rede Tribuna. Braçadas precisas e muito fôlego. Afinal, são 3,8 quilômetros de natação. Os primeiros atletas começam a chegar. É hora de acelerar os passos e, se depender da torcida do povo, esses atletas já são campeões. É preciso muita disposição para encarar ainda 180 quilômetros de pedal. Energia! É isso que os atletas irão precisar para concluírem com êxito as provas do maior evento de triatlon do estado, o Capixaba de Ferro Desafio Real Café Reserva. O integrante da comissão organizadora destaca a importância do evento. É uma prova que movimenta todo o comércio local, hotelaria. A gente traz atletas de 23 estados e temos também hoje aqui presente atletas de 4 países. Quem não participou da prova terá uma nova oportunidade ainda este ano, não é mesmo? A gente tem outra prova que vai acontecer no dia 24 de outubro, aqui mesmo na Praia da Bacutia. E as inscrições estão no nosso site, né, capixabadeferro.com.br, mas assim, quase acabando. E no meio da torcida encontramos o atleta de praia e campeão olímpico Rio 2016, Alisson Mamute, que elogiou a organização do evento. Um dos melhores eventos que eu já pude participar, como telespectador, óbvio, torcedor. Está crescendo muito, um dos maiores do Brasil. Espero que isso sirva de exemplo para os outros esportes, para as outras modalidades e nada melhor do que sendo no Espírito Santo. O Capixaba de Ferro Desafio Real Café Reserva exige muito dos atletas. Afinal, todo o percurso pode durar cerca de 6 horas. E haja fôlego! Considerado o maior evento de triatlon do Espírito Santo, a competição trouxe até Guarapari atletas de 22 estados e ainda da França, Canadá, Argentina e Estados Unidos. Juliana veio do Mato Grosso do Sul com a família vibrar pelo marido, que participa da prova pelo 3º ano consecutivo. Já é o 3º ano que ele participa aqui, uma prova muito legal, uma prova muito organizada e um lugar maravilhoso. O evento, patrocinado pela Rede Tribuna, reuniu diversas famílias na Praia da Bacutia, em Guarapari, neste domingo. O gerente comercial da rede afirma que o evento já se consolidou no calendário do triatlon brasileiro. Esse evento ele já é nacionalmente reconhecido. É um evento que está no calendário do triatlo brasileiro, é o segundo e eu acredito que esse ano seja a maior competição de triatlo do Brasil, um evento altamente organizado, altamente prestigiado e a Rede Tribuna sempre presente nos grandes eventos. Aí, Vanessa,
Eu acho que você consegue, Jorge. Ah, com certeza. Pelo menos 1 quilômetro ali de bicicleta eu consigo andar. Um dos 3 você vai conseguir, Jorge. Ou a natação, a corrida, algum deles ali você vai conseguir. E você? Eu acho que eu consigo a corridinha, gente. Mentira. Não. 40 quilômetros não, é muita não coisa. chego nem perto, não chego nem perto. Mas se preparar a gente consegue, né? Com certeza, se preparar, gente. Com certeza. Vamos às colocações, então, dos atletas. Olha só, no geral, masculino full, o primeiro colocado foi Felipe Silvestre, de Minas Gerais. Em segundo ficou Thiago Menucci. Na categoria Ref, Bruno Manzoni em primeiro e Arthur Ferraz em segundo. No feminino, em primeiro, Eva Matos Pinho, na categoria full. Em segundo, a capixaba Daniela Abade. Na categoria Ref, a vencedora foi Ana Augusta Barbosa. A próxima etapa é no dia 24 de outubro. Mais informações e inscrições pelo site capixabadeferro.com.br. Haja fôlego, hein? E a gente teve fôlego hoje, hein? Nossa Senhora, né? Por isso que o TNU, então, tá chegando ao fim, gente. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma ótima tarde para você. Gente, obrigado pelo carinho de sempre, tá? A gente espera amanhã.